Vamos falar de doença inflamatória pélvica. Abreviando, fica DIP. Não confunda com as DIPs do sofrimento fetal agudo da cardiotocografia. Aqui, DIP é de doença inflamatória pélvica. Para entender bem essa doença, é importante a gente saber quais são os patógenos principais envolvidos na DIP. São dois principais, que são os mesmos e não por acaso das cervicites, que é o gonococo e a Chlamydia trachomatis. Além desses, alguns outros patógenos podem causar a DIP. Dentre esses outros mais atípicos, o principal é a Gardnerella, que é aquela da vaginose bacteriana. Sim, de uma vaginose bacteriana pode sim evoluir para uma DIP. Geralmente o que ocorre é que, primeiro, um desses dois germes ascendem em direção ao útero e às trompas, causam a infecção e propiciam para que outros germes também, como a Gardnerella, ou se é o gonococo primeiro, depois vem a Chlamydia, ou a Chlamydia primeiro, depois vem o gonococo, esses outros germes também façam parte dessa infecção. E no final das contas acaba sendo uma infecção polimicrobiana. O diagnóstico de doença inflamatória pélvica é baseado em critérios clínicos. Existem os critérios menores, os critérios maiores e os critérios elaborados, mas não é tão importante saber deles. O mais importante é saber a clínica de uma paciente com doença inflamatória pélvica. Devido à ação desses patógenos no útero e nas trompas, o principal sintoma de uma paciente com doença inflamatória pélvica é a dor, a mobilização do colo uterino. A paciente pode vir para você numa consulta se queixando que ela tem dor durante a relação sexual, que é claro que também vai acabar sendo uma mobilização do colo uterino da mesma forma, que ao exame físico você vai confirmar isso. Também pode haver corrimento. Especialmente no caso do gonococo, esse corrimento acaba sendo mais pronunciado, parece um leite condensado, uma coisa mais grosseira, assim, tá? Então, esses são os principais sintomas de uma paciente com doença inflamatória pélvica. Aqui no caso, falando da dor em relação sexual, o nome desse sintoma é dispareunia. E não é uma dispareunia inicial, mas sim uma dispareunia de profundidade, quando o pênis chega no colo do útero. O tratamento da doença inflamatória pélvica. Como é uma doença infecciosa causada por esses patógenos, a gente tem que dar antibióticos direcionados a esses patógenos. Tem gente que decora macete, né? Meu Deus do céu, esse tipo de coisa para decorar os antibióticos para a doença inflamatória pélvica. Mas é só saber quais são os agentes e pegar os antibióticos que cobrem eles. Então, vamos relembrar aqui os agentes. Se a gente pegar aqui o gonococo, a Chlamydia e a Gardnerella, os antibióticos para cobrir esses germes são, no caso do gonococo, a ceftriaxona, já que aqui é um gram-negativo, para cobrir a Chlamydia, a doxiciclina, e para cobrir a Gardnerella, igual para tratar uma vaginose bacteriana, o metronidazol. E qual é a dose, qual é a via de administração? Para o tratamento ambulatorial, uma paciente que não precisa ficar internada, a gente usa essas medicações. Ceftriaxona na dose de 500 mg intramuscular, dose única. A doxiciclina de 100 mg via oral, de 12 em 12 horas, por 14 dias. Lembra que para tratar cervicites também usaria ceftriaxona e doxiciclina, mas a doxiciclina seria por 7 dias, não 14 dias. Tá? E também lá na cervicite também poderia usar a azitromicina dose única. E a Gardnerella vai usar o metronidazol, 500 mg, via oral também, de 12 em 12 horas, por também 14 dias. Beleza? Isso para uma paciente que está bem clinicamente, não tem nenhum fator de risco que a gente vai pensar numa complicação maior, no abscesso tubo-ovariano, mas para algumas pacientes a gente precisa dar esses antibióticos de outra forma, para que elas vão ficar internadas. E quais são essas pacientes que necessitam de internação? Então, vamos lembrar, quais precisam de internação? Existem diversas características que a gente pode pensar numa paciente que para fazer que ela mereça internação. Por exemplo, pacientes gestantes com DIP sempre têm que ser internadas. Gestantes. Pacientes com febre maior que 38 graus, náuseas e vômitos, também merecem internação. Outro critério de internação é a suspeita de abscesso tubo-ovariano. Outro critério é a falha do tratamento clínico, que é esse daqui, após 72 horas. Passou esse período e a paciente continua com dor, mobilização do colo, dispareunia, e também a gente pode citar aqui dor pélvica, né, dor em hipogástrio,
essa paciente merece internação. Outro critério também, suspeita de outros diagnósticos cirúrgicos, como por exemplo apendicite, e também incapacidade de tomar medicação via oral, porque esses remédios aqui são meio chatinhos de tomar via oral. Tá? Então, se a paciente tiver essas características aqui, ela merece internação e o tratamento passa a ser um pouquinho diferente. Não pelos medicamentos, porque os medicamentos são os mesmos. Vai continuar com ceftriaxona para cobrir o gonococo, vai continuar com doxiciclina para cobrir a clamídia e vai continuar com metronidazol para cobrir a Gardnerella. Mas aqui muda um pouco a via de administração e a dose. Tá? No caso da ceftriaxona, vai aumentar para 1 grama via endovenosa uma vez por dia, por 14 dias. Tá? A doxiciclina continua a mesma coisa, via oral aqui, igualzinho. E o metronidazol passa a ser 400 mg, também endovenoso, de 12 em 12 horas, por 14 dias. Beleza? Com esse tratamento a gente espera que a paciente evolua bem e tenha uma boa resolução do quadro de DIP. Sobre as complicações da DIP. Uma das principais complicações da DIP, que a gente pode chamar assim de uma complicação aguda, que é a principal delas, é o que a gente falou aqui da suspeita do abscesso tubo-ovariano. Então, o abscesso tubo-ovariano é uma complicação de DIP. E como que é o tratamento do abscesso tubo-ovariano na DIP? Precisa operar esse abscesso? Não, não necessariamente, tá? O tratamento dele, inicialmente, é clínico, assim como de uma paciente com DIP que merece internação. Caso essa paciente venha apresentar peritonite, porque o abscesso rompeu, ou se a massa abdominal aumentar ou não diminuir em 48 a 72 horas, ela merece o tratamento cirúrgico, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e esse foi o resumo sobre DIP. Então, galera, bora resolver aqui umas questões de DIP para fixar bem o conteúdo na nossa cabeça. Bora aqui para a primeira, então, aqui no nosso KeyBank. Quais são os agentes etiológicos mais comuns da DIP? Chlamydia trachomatis e trichomonas vaginalis? Trichomonas vaginalis e gonococo? Chlamydia e gonococo? Chlamydia trachomatis e Gardnerella vaginalis? Lembra que a gente conversou na aula que os dois principais são os mesmos da cervicites, que é o gonococo e a clamídia, tá? Também podem ter outros, né, como a Gardnerella, mas os principais são esses dois aqui, a clamídia e a gonorreia, beleza? E o gonococo. Vamos lá então, para a próxima questão. São fatores de risco para DIP, exceto início precoce da atividade sexual? Acho que sim, né, gente? Como eu venho de uma IST, as bactérias ascendem para o útero e para as tubas, então quanto mais atividade sexual a paciente tiver, quanto mais precoce ela iniciou, a gente presume que mais atividade sexual ela teve durante a vida, então seria sim um fator de risco. Uso de drogas? Vamos deixar isso aqui em stand-by. DIP prévias? Sim, né? Se ela já teve DIP uma vez, ou já ocorreram lesões inflamatórias na tuba uterina e no útero que propiciam novas infecções. Uso de preservativo? Muito pelo contrário, né? O uso de preservativo protege de ISTs, então também protege de DIP. Então, vou marcar isso aqui como a incorreta, tá? História de IST e infecções sexualmente transmissíveis? Sim, tem risco aumentado de DIP. E uso de drogas também é um fator que é associado positivamente a DIP. O uso de drogas vai acabar podendo levar a uma relação sexual posterior, então também vamos dizer que seria um fator de risco para DIP, beleza? Bora fazer outra questão. Outra questão aqui de residência do Rio de Janeiro. Uma jovem nuligesta com quadro de DIP poderá ter como principal sequela A. Anovulação crônica, B. Obstrução tubária, C. Endometriose pélvica ou D. Dismenorreia. A principal sequela de uma DIP, que normalmente vai atingir as tubas, é uma obstrução tubária, sendo uma sequela tardia que pode ter como consequência, por causa da obstrução tubária, infertilidade e também gestação ectópica. Aqui a anovulação crônica, na verdade, é uma consequência da síndrome dos ovários policísticos, né? Porque a DIP não altera a função ovariana. Endometriose, né? Não é uma das sequelas da DIP. Endometriose pode ter alguns fatores de risco, como nulliparidade e histórico de endometriose na infância. Não tem relação com DIP. Dismenorreia pode ser, sim, uma consequência futura de endometriose, mas não de DIP. Né? A DIP vai dar, sim, uma dor pélvica, mas não necessariamente relacionado com o período menstrual. Vamos aqui para a próxima.
Unifesp. Mulher de 18 anos de idade queixa-se de corrimento cinza, de odor fétido há 7 dias, dor em hipogástrio, febre há 2 dias. É usuária de DIU de cobre há 6 meses. Qual o provável agente etiológico responsável pelo quadro? E qual a melhor conduta? Cândida, Chlamydia trachomatis, Actinomyces israeli, Mycoplasma homini, vaginose bacteriana, né, que seria na verdade a Gardnerella, o agente, né? O que vocês acham, gente? Dor em hipogástrio e corrimento. A gente vai pensar aqui em doença inflamatória pélvica, certo? E qual que é o principal agente da doença inflamatória pélvica? Quais são os principais agentes? A clamídia e o gonococo. Aqui a gente já tem a alternativa que fala de clamídia, né? Ah, mas eu já ouvi falar que em usuários de DIU, o Actinomyces israeli é um dos principais agentes. Sim, é verdade. É um agente a se pensar em caso de DIP em usuários de DIU. Porém, ele pede aqui a conduta. A conduta numa DIP não é retirada do DIU, mas sim a manutenção do DIU. Os estudos têm mostrado que se você retira o DIU na DIP para tratar, você mexe ainda mais com aquele colo do útero, trazendo ainda mais bactérias para a cavidade uterina e para as tubas. Então é melhor deixar o DIU ali mesmo, tá? Então ficamos aqui com a alternativa B. Vamos resolver só mais uma, que é questão de fixação da MedSimple. Qual agente etiológico da DIP é particularmente mais comum em usuários de DIU? Acabamos de falar aqui. O Actinomyces israeli é um agente muito importante em usuários de DIU. A clamídia também é, o gonococo também é, micoplasma também pode ser, mas aqui, falando em usuários de DIU, a gente pode pensar mais em Actinomyces israeli. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado a fixar os conhecimentos de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!